Graças a Deus. Pai do Senhor, irmãos, damos graças a Deus poder estarmos aqui mais uma quarta-feira para adorar a Deus, ouvir sua palavra e glorificar esse santo nome, o santo nome de Jesus. E isso só pode fazer quem é feliz no Senhor. Aqueles que são felizes em Cristo estão dispostos a adorá-lo e a glorificar o seu santo nome. Então, vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16. São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Somente o 15. É um texto, um versículo bastante conhecido, bastante falado, comentado nos púlpitos das igrejas. Marcos, Evangelho de São Marcos 16, 15. Vamos lá. E disse-lhes, vou esperar, a irmã está achando para ele, espera um pouquinho. Isso. Ok. Versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Somente isso. Vamos orar. Ó Deus e Pai, graças te damos mais uma vez, porque nós somos felizes no Senhor. Porque o Senhor nos deu o seu Espírito, lá na cruz, nos comprou com o precioso sangue de Jesus Cristo. Mais um dia que está se passando, mais uma noite, e nós estamos aqui reunidos para te adorar, para bendizer o seu santo nome. Portanto, ó Deus, que as tuas mãos benditas estejam sobre nós, como sempre esteve. Não nos deixe sozinho, não nos desampare. Não retires as tuas mãos de sobre nós, como tem nos ajudado, meu Deus. Que o Espírito do Senhor tome conta deste ambiente, o nosso coração, a nossa vida, seja toda levada para o seu trono, para a sua glória e majestade, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado no nosso meio. Assim eu quero te pedir, ó Deus, fala nesta noite ao nosso coração, através da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A igreja e a evangelização. Ao falar com a equipe da aula bíblica de rádio, em um culto na capela, o pastor John De Vries, da Bíblias para a Índia, contou o que poderia ter acontecido quando Jesus entrou no céu, imediatamente após a sua ascensão. Então os anjos, regozijando-se por a missão de Cristo na terra ter sido concluída, reuniram-se para recebê-lo em casa. Eles estavam ansiosos para saber quem teria o privilégio de proclamar ao mundo as boas novas de Cristo, que havia nascido, vivido, morrido, ressuscitado dentre os mortos para proporcionar a salvação do pecado. Na verdade, os anjos esperavam que eles próprios recebessem essa honra. Então eles ficaram muito desapontados e surpresos quando Jesus olhou para a terra e apontou para o pequeno grupo de seguidores que ele acabara de abandonar. Esses são os que quero que sejam minhas testemunhas, anunciou Jesus. Eu lhes dei a comissão de irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho. Eles experimentaram a emoção e a realidade da redenção do pecado. Aí Jesus diz: eles serão os meus mensageiros. A tocha do Evangelho é entregue aos primeiros seguidores de Cristo, foi transmitida de geração em geração até hoje
está em nossas mãos. A responsabilidade de proclamar que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores cabe a nós cumprirmos. Os anjos podem desejar o privilégio de falar ao mundo sobre Cristo, mas não experimentaram a alegria do perdão e a esperança da glória. Por isso que a tarefa nos foi confiado, disse John Vibres na rádio da Bíblias para a Índia. E ele então encerra desse jeito: a nossa única desculpa real para viver neste mundo é sermos testemunhas de Jesus Cristo. Veja a preocupação, irmãos, de homens de Deus no mundo inteiro, quando são sinceros, quando eles são fiéis e realmente obedecem a Deus. A preocupação de levar o Evangelho àqueles que estão perdidos, àqueles que realmente não têm salvação, as criaturas de Deus. Jesus também se preocupou desta forma. Ele, após morrer, ressuscitar ao terceiro dia, ele dá instrução aos seus servos para que este Evangelho fosse pregado. A primeira coisa que Jesus nos mostra aqui, ele dá uma ordem, ele fala: ide por todo mundo. Mas acima de tudo nós precisamos entender, irmãos, que nós temos que ter uma paixão pelas almas. Devemos nos apaixonar pelas almas, amar os homens, amar as criaturas de Deus. Por esta razão, Jesus sabia que após a sua ressurreição, este Evangelho precisava ser pregado ao mundo inteiro. Então ele diz: ide por todo mundo. Interessante que isso aqui não foi uma sugestão. Cristo não estava sugerindo aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que talvez eles deveriam ir ao mundo. Mas aqui foi uma ordem. Jesus simplesmente disse: ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho. A ordem de Cristo é que nós pregamos o Evangelho em todo mundo, a toda criatura. E esta, Jesus deixou bem claro, irmãos, que é uma função da igreja, o seu corpo místico. Jesus, quando ele ordena a sua igreja, dá uma ordem imperativa para que nós levemos o Evangelho, para que nós pregamos o Evangelho a todo mundo, porque Jesus não simplesmente ele não fazia como os fariseus, que falava e não vivia, que falava e não cumpria, mas a vida de Jesus foi a vida inteira, no seu ministério terreno, foi falar de Jesus. Por isso ele disse: eu para isso nasci. Jesus falou: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ele falou isso para os apóstolos, para os seus discípulos, e a maioria que estava ali ouvindo, em João capítulo 18, versículo de número 37. Ele afirma que ele nasceu, que ele veio ao mundo para testemunhar do Evangelho. Jesus, por 3 anos e meio, ensinou os seus discípulos a necessidade de pregar o Evangelho. Jesus não veio aqui para curar, ainda que ele fez isso. Jesus não veio aqui a essa terra para expulsar demônios, ainda que ele fez isso. Mas Jesus veio a este mundo para salvar os perdidos. E ele deixou um norte, ele deixou uma ferramenta, ele deixou um caminho para que estes pecadores pudessem adentrar por este caminho, que é ele próprio, para que fossem salvos. Então o próprio Cristo, quando ele, irmãos, chegava com seus apóstolos e com seus discípulos, Jesus ensinou isso, o tempo todo isso para eles, até o último momento na cruz. A vontade de Jesus é que todos os homens se salvem. E ele não só falou, mas ele ensinou os seus apóstolos, os seus discípulos, a praticarem. Jesus tem um texto que diz o seguinte, em Mateus capítulo 11, versículos de 5 a 8, Jesus ensina os seus apóstolos de como fazer. Jesus diz o seguinte: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios,
nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Aí ele fala: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Quando Jesus fala, assim como Jesus fala aqui em Mateus 11, versículos 5 a 8, e assim como ele falou aqui em Marcos, em capítulo 16, versículos de 15 a 18, ele fala: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. O que Jesus quer dizer? Que quando ele deu a autoridade para que o evangelho fosse pregado, para que o evangelho fosse anunciado, obviamente, certamente, essas coisas aconteceriam, porque o evangelho enfrentaria o reino das trevas, as forças de Satanás, e eles se manifestariam, e haveriam muitos inimigos. Jesus disse: eu não estou dando vocês simplesmente uma missão para vocês pregarem, mas eu estou dando poder para que vocês anunciem o evangelho, que este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então Jesus mostra para nós, irmãos, a tamanha a necessidade da igreja pregar o evangelho, ganhar almas para o reino de Deus. É uma incumbência minha, é uma incumbência sua. Nós devemos pregar o evangelho de Jesus Cristo. O profeta Isaías, irmãos, sabia dessa tamanha necessidade. Isaías, pelo Espírito Santo de Deus, que foi lhe revelado, ele profetizou que o Filho de Deus, que o Cristo seria ungido para pregar. Em Isaías 61, versículo 1 e 2, Isaías profetizou: o Espírito do Senhor está sobre mim, em referência a Jesus, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e ele afirma: e consolar todos os tristes. O evangelho que quebra as barreiras, o evangelho que liberta o coração do homem, que lhe tira o homem das trevas. Ele não só faz esse trabalho, este poder no coração do homem, mas quando o homem recebe este evangelho, ele passa a ser consolado das suas mágoas, das suas mazelas, das suas dores, dos seus sofrimentos, e ele consola então os tristes através do evangelho de Jesus. Essa profecia se cumpriu em Jesus, irmãos, na vida de Jesus, no começo do seu ministério. Jesus inicia seu ministério, ele sai da tentação do deserto, e ele vai nas primeiras evangelizações, quando ele entra dentro da sinagoga, ele senta na sinagoga, e ele pega o livro, e ele lê então Isaías 61, e o texto diz: hoje, Jesus fala, se cumpriu isso hoje na minha vida. Jesus veio pregar o ano aceitável do Senhor, falando dos mistérios do Pai, da salvação do Pai, do reino do Pai, mostrando para nós que devemos pregar o evangelho. Todo servo de Deus, irmãos, todo cristão sério, toda igreja séria sente a necessidade de pregar o evangelho de Jesus Cristo. É impossível a pessoa de ser salva, ter o Espírito de Deus dentro dele, e ele não sentir essa necessidade, de uma igreja séria não sentir essa necessidade. Ouvimos nessa semana que um púlpito onde é tomado pela palavra, onde a palavra reina, automaticamente ela será uma igreja séria, que ama os pecadores, que ama os irmãos e que ama a pregação do evangelho. Primeiro, nós precisamos sentir compaixão pelos perdidos. Sem compaixão pelos perdidos, nós não iremos evangelizar. Sem compaixão pelos perdidos, nós não vamos pregar a palavra. A compaixão nos mostra as necessidades, a compaixão nos mostra a aflição dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos colegas de trabalho, do bairro onde nós vivemos, enfim, do mundo inteiro. Quando nós temos essa compaixão, ao dobrarmos os nossos joelhos, nós sentimos a necessidade de orar por eles, falar por eles, pedir a Jesus por estas almas e, ao mesmo tempo, dentro da oportunidade, falar
que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas. Mas compaixão. A compaixão, ela vem do próprio Deus. O primeiro evangelista e o primeiro missionário foi Deus. Deus teve compaixão. Lá no Éden de Adão e Eva, evangelizou-os, o proto-evangelho. Gênesis 3,15. Deus mostra para Adão e Eva que o Filho de Deus viria para pisar a cabeça da serpente, e eles já são evangelizados. Observe, irmãos, que há uma preocupação no coração de Deus, que o seu povo também evangelize. Passou anos depois, em João 3,16, Deus cumpre com a sua palavra, porque Deus enviou ao mundo o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê fosse salvo. Se cumpre a palavra de Deus, porque Deus cumpriu a sua palavra enviando o seu Filho Jesus. Vejamos, irmãos, que a compaixão é uma coisa muito séria, e nós precisamos orar em favor disso, porque o nosso coração, ele é endurecido. A nossa vida carnal, a nossa vida física, material, social, ela não deixa nós percebermos a necessidade do pecador, ainda que vemos as misérias no Instagram, no YouTube, na televisão, no nosso dia a dia, mas parece que o nosso coração fica endurecido, com tantas mortes, com tantas atrocidades, com tantas pessoas morrendo, mas nós não sentimos o amor, a necessidade de levar Jesus para eles. Isso estou falando do mundo, fora os nossos parentes, primos que estão indo para o inferno, nossos pais que estão indo para o inferno, nossos amigos que estão indo para o inferno, as almas que estão indo para o inferno, e nós não sentimos compaixão. A tendência é pensar em nós mesmos e nos regularizar nós mesmos. Por isso Jesus, em Mateus 14, versículo 14, ele sentia uma verdadeira compaixão pelos perdidos. O texto diz assim: e Jesus saindo, ele viu uma grande multidão, e possuída de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Não há ninguém nessa terra, nenhum evangelista, nenhum pastor, nenhum missionário que teve e que tem a compaixão que houve em Jesus. Morrer pelos homens, sendo eles ainda pecadores. A paixão de Jesus foi tanta, irmãos, que lá na cruz, pendurado na cruz, ele se preocupou com o ladrão. Quando aquele se preocupou com ele, ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus ganhou alma até na cruz, ensanguentado, sofrendo, preocupou com a alma. E nós devemos, como igreja do Senhor, nos preocupar com a evangelização. Moisés, um homem de Deus, um outro grande ícone do evangelho do povo de Israel. Moisés, ele também tinha uma tamanha paixão. Ele pediu para Deus riscar o seu nome do livro da vida, caso Deus não quisesse perdoar os pecados do povo de Israel. Ele disse: risca-me o meu nome do livro da vida, se tu não perdoares o povo de Israel. Isso é paixão, irmãos, isso é compaixão. Devemos estar num cume, num edifício, e olhar as multidões lá embaixo e sentir compaixão. Devemos ter uma visão de amor, de compaixão por essas almas, orar, pedir a Deus para nos dar coração de carne, coração que sente, que lamenta, que chora, como Jeremias, como Jesus, os grandes homens de Deus que choraram pelas almas e fizeram coisa extraordinária, trazendo essas almas para os pés do nosso Salvador. Nós temos grandes exemplos para isso. Paulo teve uma grande compaixão. Em Atos 17:16, quando Paulo chega em Atenas, ele viu os deuses que estavam em Atenas, e a Bíblia diz que Paulo sentiu compaixão, porque a cidade estava tão entregue à idolatria. Paulo, irmãos, e a igreja da época da era apostólica, eles eram incansáveis na pregação, na evangelização. Evangelizavam de casa em casa. Não se preocupavam com o que iam comer, não se preocupavam com a perseguição, não se preocupavam com as calúnias. A preocupação é: eu preciso ganhar almas para Cristo, eu preciso trazer as almas para Jesus. Em Atos e Romanos
15, versículo 19, Paulo diz o seguinte: pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito Santo de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores e até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Paixão pelas almas, compaixão pelos perdidos, é você ver o seu vizinho e orar por ele, orar por aqueles que estão perdidos. É a nossa missão, irmãos, e nós devemos, na oportunidade, aonde quer que estejamos, abrir a boca e falar: você já conhece Jesus como seu Salvador? E apresentar para eles o Evangelho que pode libertar as criaturas das garras de Satanás. Primeiro, nós precisamos atender o chamado de Deus. A igreja precisa atender o chamado de Deus. Nesse versículo 15, na parte B, ele diz: ide por todo o mundo. Na parte B ele fala: pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho. É uma ordem, irmãos. É uma ordem de Jesus. O tempo para evangelizarmos é agora, é hoje. Hoje é o dia aceitável da salvação, e o mundo precisa da palavra de Deus. E nós precisamos pregar o Evangelho. Não pregar filosofia, não pregar conhecimento humano, não pregar a ortopraxia ou a ortodoxia, mas o Evangelho puro, genuíno, que salva e liberta, porque o tempo é hoje. Os dias são hoje. Jesus disse em João 4,34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou como Jesus era focado, como Jesus veio a essa terra, mas estava focado na sua missão. Ele olhava para o Pai, depois horizontalmente olhava para os perdidos, e ele sentia necessidade. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu, e ele diz: e realizar a sua obra. Qual é a nossa comida, irmãos? Qual é a comida da igreja Verdade da Cruz? Qual é a nossa comida? Nós podemos falar como Jesus? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus e realizar a sua obra. Nós da igreja Verdade da Cruz precisamos colocar isso no nosso coração. A necessidade de pregar para as pessoas, a necessidade de evangelizar este bairro, de falar que aqui dentro tem a palavra de Deus, de falar que aqui dentro Jesus está trabalhando nas nossas vidas, e que eles estão perdidos, mas eles precisam de Jesus. É a missão da igreja, da evangelização. O próprio Jesus afirmou, irmãos, que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Grande, enorme é a seara, mas os ceifeiros são poucos. E nos ordenou para que, além de pregarmos o Evangelho, deveríamos rogar ao Senhor da seara para enviar obreiros para a sua colheita. Jesus envia obreiros, levanta obreiros para a sua colheita, evangelistas, homens de oração, mulheres de oração. Nas nossas orações, irmãos, devemos nos preocupar com o reino de Deus, e isso é uma preocupação quando você fala isso com Deus, porque a tendência do nosso coração é ficar frio, desanimado. Cristo chama os apóstolos e diz para eles: olha, ide, pregai o Evangelho, em Mateus 10, 6, Jesus disse: pregai o Evangelho, anuncie o Evangelho. O Evangelho precisa ser anunciado. Em uma analogia, Jesus falou aos discípulos que o tempo está curto. Eles queriam, irmãos, esperar o tempo da ceifa, mas os campos já estavam brancos. Jesus então diz para eles: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos, ou seja, abram os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para as ceifas. João 4,35. O campo já está branco, está na hora de ceifar. Pecadores, irmãos, que precisam de salvação, que testemunha de Jeová não vai conduzi-los a Cristo, que os mormons não vão conduzi-los a Cristo, que os budistas não vão conduzi-los a Cristo. Essas religiões que não têm sangue, que não têm cruz, elas não salvam.
Essas religiões que não têm o Espírito de Deus não salva. A verdade está com a igreja. O corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. O Espírito de glória, de poder, que tem o poder para desmascarar Satanás. O evangelho que liberta o homem do pecado, é este evangelho santo que te alcançou, que te libertou, que chegou até você. É este evangelho, não é outro, que estou pregando aqui nesta noite. É este evangelho que vai conduzir as pessoas a Deus, irmãos. Por isso ele disse: ide pregai, porque os campos já estão brancos para a ceifa. Paulo exortou a Timóteo para pregar a palavra em todo o tempo, há tempo e fora de tempo. Em 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra com tempo, fora de tempo, anuncie o evangelho. Chegou no posto de gasolina, vai abastecer, chega para aquele que está atendendo, recebe, entra em contato com ele, fala de Jesus para ele. Entrou num banco, deu oportunidade na fila de um banco, na espera do INSS, fala de Jesus para a pessoa. Mas não vamos ficar contando piadas, lorotas, falando de futebol, de política, mas falar do evangelho, porque aquela semente pode entrar no coração daquela pessoa e vir se converter, porque o evangelho de Jesus é que liberta. Ele disse aos Efésios 5,16, remindo o tempo, ou seja, rendendo o tempo, porquanto os dias são maus, são dias de trevas, são dias terríveis que estamos vivendo. Então nós não podemos ser como uma boa parte da igreja visível, irmãos, uma igreja cínica, imoral, uma igreja escandalosa, mundana, diante de uma sociedade, irmãos, que gasta tempo com o mundo, uma igreja que gasta o tempo com o mundanismo, com o eu, com a glória, com a exaltação, uma igreja que gasta o tempo não com o evangelho de Jesus, não com as almas que estão perdidas, mas uma igreja mundana, endinheirada, uma máquina endinheirada, poderosa, mas não tem efeito nenhum, faz muito barulho, mas não salva, mas não cura, mas não transforma o pecador. Por isso que a depravação, a imoralidade no nosso país, no nosso Brasil, é grande, porque a igreja não evangeliza, a igreja não tem caráter, a igreja ela é mundana e muitos deles estão mundanizados, uma boa parte da igreja. Um evangelho, irmãos, que não salva, um evangelho que não transforma, um evangelho que não liberta. Mas precisamos pregar o verdadeiro evangelho. Muitos se esqueceram do seu compromisso e tomou os valores ímpios, substituiu a fé bíblica conservadora que caracterizava a igreja como santa, porque o que vai caracterizar a igreja é uma fé bíblica, a fé profunda, séria, verdadeira, na prática, no dia a dia, não só dentro do templo, mas fora do templo, como Jesus nos chamou para sermos fora do mundo. Então nós não podemos ter compromisso com os ímpios. Há algum tempo atrás, irmãos, chamava o Brasil do país, o país evangélico, né? O país da Bíblia. Hoje não passa de que do país de futebol, o país do samba, país da exploração sexual das mulheres, das crianças, da pedofilia, da imoralidade que cresce nesse país, do homossexualismo que cresce muito, em que as igrejas inclusas no Brasil vão crescendo assustadoramente em cada estado, em cada bairro, e vão enchendo de crentes de tudo quanto é tipo, e usam até mesmo a palavra de Deus, mas não são a igreja de Jesus. Igrejas de homossexuais. Aí eles massacram os inocentes, idolatramos homens, mulheres, toleramos atividade moral pelos nossos governantes, políticos corruptos que não têm igreja mais para abrir a boca e falar contra, como na época de John Knox, em que a rainha da Escócia falava, ela temia a oração de John Knox. John Knox batia contra o governo da rainha da Escócia, para que aí aquele governo fosse mais santo, se voltasse o coração. Mas hoje não temos profetas que falam contra esse governo imoral, porque a igreja está associada a tudo isso e contaminada a tudo isso. Então nós precisamos nos despertar, e vejamos que até o catolicismo, irmão, está crescendo até mesmo no Brasil. Coisas que diziam que há anos pós, na frente,
não sei a quantidade de evangélicos no Brasil, mas os católicos estão começando a se despertar, até mesmo em podcast católico debatendo contra cristãos, contra crentes, contra igrejas evangélicas. E isso está crescendo, adoração, idolatria a Maria, significa que o evangelho não está tomando conta do nosso país, irmãos. E o evangelho que tem imoral é profano, e as pessoas não creem neste evangelho do entretenimento, da glória do homem, do antropocentrismo, em que o homem é o centro de tudo. Jamais nós conseguiremos mudar essa nação com as atitudes contrárias à palavra de Deus. Nós não vamos conseguir. O nosso parâmetro é Cristo. O nosso parâmetro é os apóstolos. Cristo não ficava adulando homens. Cristo não ficava lá com puxadinha com os políticos, não. Ele disse o seguinte: e enviaram-lhe os seus discípulos, em Mateus 23, 16, 21. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhe: de quem é esta efígie? De quem é esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é de César é o mundo, é a hipocrisia, é a política mundana, a imoralidade. De Deus é o evangelho, a palavra, a santidade, a pureza. A igreja precisa estar dentro das coisas de Deus para glorificar o nome do nosso Cristo, o nosso amado Salvador, que está vindo para nos buscar e vai exigir de nós. Milhares de pastores se candidatando a cargos políticos, cargos públicos, cargos seletivos, esqueceram verdadeiramente para o que eles foram chamados, para pregar o evangelho. A nossa esperança do mundo não está na política, a nossa esperança está em Deus, o nosso Senhor, o nosso refúgio, que nos deu o Filho dele lá na cruz para morrer, e nós temos que fazer jus a que ele fez por nós. Ele quer mudar vidas, transformar suas criaturas em seus servos, para que o nome de Jesus seja glorificado. Esse é o objetivo da igreja: glorificar a Cristo com as almas salvas, com os pecadores, rendendo aos pés de Jesus, arrependidos dos seus pecados e glorificando ao Deus dos céus. Esse é o objetivo do evangelho. Por isso nós devemos pregar o evangelho. Somente o evangelho vivido, pregado com a graça e com amor, irmãos, poderá resolver o problema dos homens na terra. Senão nós podemos viver um evangelho de utopia. Nós vamos fingir que vivemos o evangelho. Nós vamos enganar a nós mesmos que estamos vivendo o evangelho, vivendo a palavra de Deus, se nós não a praticamos. O evangelho precisa ser praticado, colocar em pauta, colocar em ordem o ide de Jesus. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, pregai a minha palavra. A maior tarefa, e esse é o maior desafio, irmãos, talvez este seja o maior desafio no reino de Deus, de nós pregarmos a palavra. Por isso ele falou ainda no versículo 15, na parte B, parte A: ide por todo mundo pregar o evangelho. Na parte B: a toda criatura, a todos os homens na terra, a todas as nações, ou em todas as nações. Quantos neste momento estão clamando no Hades? Como homem, aquele, irmãos, da passagem, semelhante a um homem rico, que pediu ao pai Abraão: pai Abraão, envia estes que estão aqui para ir lá embaixo, avisar os meus parentes, para que eles não venham para este tormento. Muitos dizem que ali é uma parábola, eu entendo como foi uma realidade, porque ele cita Abraão. Quando ele viu aquele tormento, que ele não teria como sair daquele tormento, ele disse: pai Abraão, já que eu não tenho como sair daqui, os de lá não podem ir para lá, nem você pode vir para cá,
peça que mande alguém daqui que está com vocês aí, que vá lá embaixo avisar meus parentes, meus amigos, para que eles não venham sofrer onde eu estou sofrendo, porque o sofrimento angustiante é muito. Quantos irmãos, bilhões, milhares, trilhões, que estão nas trevas neste momento, parente seu, amigo seu que você conhece, que partiu sem salvação, milhares de homens que estão clamando, pedindo a Deus misericórdia e não tem como sair do Hades. E quantos que estão entrando, e quantos que vão entrar neste momento, e nós não pregamos o Evangelho. Essa é a maior tarefa. Se nós pudéssemos ouvir os clamores deles, como Abraão ouviu, nós pregaríamos mais a palavra de Deus. E essa é uma grande tarefa, que cabe a você, que cabe a mim, que cabe a nós, que cabe à igreja, que cabe à igreja universal, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a pregar uma das maiores tarefas do reino de Deus. Mas parece que para muitos não parece estar claro os textos, porque desde Gênesis a Apocalipse termina sempre as Escrituras e Deus anunciando o Evangelho, a evangelização, falar para outros, falar para os que estão em trevas. Os irmãos podem ver, a Bíblia é isso. A Bíblia não é mais do que isso, irmãos, do que o Cristo crucificado e a sua evangelização e a sua palavra que liberta o homem caído. É isso que precisa ser pregado a toda criatura. Parece que os crentes chatos não existem mais, os crentões não existem mais, os santarrões parece que não existem, são raros. Estes homens que agradavam a Deus, os santarrões, os crentões, que quando o ímpio chegava falava assim: nossa, já vem aquele chato, já vem aquela chata, já vem falar de Jesus. Só de olhar para aqueles crentes, eles já sentiam uma coisa ruim, porque no sentido que já ia evangelizar. A vida desses crentes, desses santarrões, desses crentões, atormentava a vida dos ímpios. Mas os crentes de hoje estão tão mundanos, irmãos, que já não fazem mais diferença. O linguajar é o mesmo, a cultura é a mesma, os sentimentos em relação ao mundo é o mesmo. Eles não se comportam como filhos de Deus, como servos de Deus. Esses santarrões precisam voltar. Se criam nas igrejas ministérios de evangelização, e é muito importante. Vamos criar o ministério da evangelização. Parece que é aquele grupinho da evangelização, mas isso é um compromisso para toda a igreja. Toda a igreja precisa evangelizar, não só o ministério da evangelização. Toda a igreja. Muitas igrejas, talvez a maioria, não possua compromisso com a evangelização. Pastores, líderes, obreiros, membros, muitos não têm participio mais com a evangelização. Vou falar uma ilustração aqui para os irmãos ter uma noção melhor sobre a evangelização. Certa vez, um jovem determinou desde a sua infância que Deus o havia chamado para ele pregar o Evangelho. Ele tinha todas as qualidades, esses jovens. Ele era um líder natural, ele era inteligente e ele era bom para as pessoas. Então o vice-presidente de uma grande empresa, com escritórios naquela cidade onde o menino nascera, esse vice-presidente viu esse menino crescer e viu ele se tornar um bom rapaz, que tinha fogo no coração, vontade de pregar desde criança, vontade de evangelizar. Assim esse rapaz, ele recebeu uma oferta de um cargo bem remunerado na empresa. O jovem recusou a oferta, mas o vice-presidente da empresa não cedeu, triplicou a oferta. Mesmo assim o jovem recusou, sabendo do desejo que ele tinha de ficar livre, e ele queria desde cedo já pregar o Evangelho, sair para pregar o Evangelho. Então o dono da empresa perguntou: o salário não é suficiente? Sim, respondeu o jovem, o salário é grande o suficiente, mas o trabalho não. Sabia que o salário era grande, mas não era superior, ou a mais importante, ou mais necessário, do que pregar o Evangelho. E não há trabalho maior, de maior importância do que pregar o Evangelho.
Não tem nada neste mundo que você faça, nem no seu trabalho, nem seus planos e projetos, de quando você fala de Jesus para uma pessoa. Falaram para mim, com os meus 19 anos de idade, ia fazer 19 anos, pregaram para mim, eu tinha 17 anos, pregaram para mim, 2 anos depois, eu fui me converter a Jesus Cristo. Aliás, 4 anos depois, o que pregaram para mim, estava dentro do meu coração, irmãos. O dia que eu me converti, a noite que eu me converti, na manhã que eu me converti, eu lembrei da palavra que falaram ao meu coração, estava aqui no meu coração, 4 anos depois, fora de acontecimentos que houve. Lembro-me que eu evangelizei um rapaz dentro de um ônibus. Eu entrei dentro do ônibus, quando eu passei na roleta, eu já levava um monte de panfletos na mão, fui entregando todos os cadeirantes, e um jovem estava lá na frente, e eu fiquei só com ele falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus. Ele começou a chorar e recebeu o meu panfleto. O ônibus parou, descemos, não me lembro se ele desceu primeiro ou se eu desci depois, eu sei que nunca mais vi. Passou-se 2 anos depois, estava numa vigília lá no Ibis, igreja lotada, eram as 3 horas da madrugada. Aí chamaram para o jovem: irmãos, vamos ouvir fulano de tal, ele vai trazer um testemunho aqui. Quando ele foi lá na frente, nunca tinha visto aquele jovem na minha vida. Ele começou a falar, e ele olhou para mim e falou: irmãos, eu quero falar com esse jovem que está aí, apontou o dedo para mim. Por favor, você fique de pé. Eu pensei, ele vai me trazer alguma revelação, né? Agora eu estou perdido. Aí ele: fica de pé. Quando eu fiquei de pé: lembra de mim? Eu falei assim: não lembro não. Eu sou aquele jovem que você evangelizou lá dentro do ônibus. O que você falou para mim nunca saiu do meu coração. E hoje eu aceitei Jesus como meu Salvador. Irmãos, o poder da palavra de Deus é suficiente para salvar o mais vil pecador. Então, como essa ilustração aqui, este jovem, ele entendeu que a pregação do Evangelho, a sua chamada, era mais importante do que essa empresa. Todos, irmãos, devemos estar aptos para pregar o Evangelho. Não somente pastores, presbíteros, obreiros, mas todos devemos estar preparados. Por isso que Pedro falou no capítulo 4, versículo 15: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Todos devemos estar preparados para pregar o Evangelho. Muitos, irmãos, preferem viver confortavelmente suas vidas, enquanto outros estão se preocupando com o trabalho da evangelização. Eu não quero saber, isso não é um assunto meu, não fui chamado para isso. Todos que são do corpo de Cristo foram chamados. Deus espera de todos, de cada membro, dos ministros do louvor, das tias da EBD, dos obreiros, enfim, todo o corpo de Cristo precisa estar ativo, falar de Jesus, as crianças entregar panfletos, ensinar as crianças a falar de Jesus, distribuir folhetos no bairro, pregar no trabalho, no ônibus, na escola, etc. Quem recebe Jesus como seu Salvador, sente logo a vontade de passar essa experiência ao próximo. Tem Jesus, a primeira vontade que ele tem: vou falar de Jesus para alguém. Não tem como. Mesmo sem treinamento. Imagine com treinamento. Há textos bíblicos que mostram isso. A mulher samaritana, irmãos, a mulher samaritana não tinha esperança, não tinha treinamento. Ela se converte, automaticamente ela vai falar para os outros. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Em João 4, 28 a 30. Ela se converteu, ela conheceu Jesus. A primeira coisa que ela foi fazer: não, vou falar minha cidade. Eles precisam conhecer Jesus, as boas novas do Evangelho, a alegria, a satisfação, o prazer de estar com o coração voltado para Deus, pregar todos os dias. Então muitos samaritanos, a Bíblia diz, creram por causa do testemunho da mulher. Veja outro exemplo. João Batista apresenta Jesus ao seu discípulo André. André falou com seu irmão Simão Pedro. Jesus encontra com Filipe e este fala para Natanael. Veja, irmãos, que o Evangelho é transmitido de um para o outro, para que eles conheçam o poder da salvação. Certa vez, Jesus expulsou o demônio na vida de um homem, e este homem se converteu. Por fim, Jesus disse para ele: vai para a sua casa
e conta quão grandes coisas te fez Deus. Olha o texto como é que fala agora. E ele foi pregando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Lucas 8,39. Alegria da salvação, irmãos. Alegria de ser crente, de ser salvo, não ter medo, não ter vergonha, ter coragem de falar de Jesus. Quem foi evangelizado tem o dever de evangelizar. É simples assim. Se você foi evangelizado, você tem o dever de falar de Jesus também. Devemos cumprir a ordem do nosso mestre, ide. Porque, irmãos, evangelho sem evangelização é simplesmente um clube, é uma instituição, é religião, é um grupo que vive para si mesmo. Igreja que não evangeliza, ela só vive em torno de si. Então temos que ter o cuidado para os nossos cultos não se tornar uma festa ritualista, lazer, encontro dos crentes e adorar sem missão na prática. Precisamos viver a palavra de Deus como ela nos recomenda. A verdadeira evangelização sempre estará ao lado de Jesus. Prosperidade com a cruz do nosso Senhor, amor aos perdidos, disposto a obedecer a ordem, ide por todo mundo pregar o evangelho. A nossa tarefa é sair para semear, lançar a semente e esperar a colheita. Nós semeamos, quem dá crescimento é Deus quem faz a colheita através da sua semente, da semente que você prega. Crente que escolhe a nossa igreja para servir a Deus, serão sempre bem-vindos, mas o crescimento, irmãos, precisa vir das ovelhas. Fique alegre por esses dias, que alguns irmãos aqui têm acontecido umas coisas interessantes. Fulana, falei com a minha amiga lá do não sei o quê, e estou falando de Jesus para ela. Uma trouxe uma colega porque falou de Jesus. É importante nós darmos o bom testemunho, falar quem é o nosso Cristo e anunciar que Jesus é o Senhor. Vamos fazer da nossa igreja, da nossa vida, uma vida de evangelização, uma vida que glorifica a Deus. Nós não podemos, irmãos, ser uma aberração. Temos de evangelizar, ou seremos evangelizados. Daqui a pouquinho alguém vai falar: você quer aceitar Jesus? Você vai, não, já sou crente. Não, nós temos que falar de Jesus. Se a igreja não evangeliza, ela não tem motivo para ter o evangelho. Ela não é uma igreja evangélica. Evangelismo é um ato de amor. É como se fosse um mendigo dizendo a outro mendigo: olha, achei o pão. Achei o pão. O mendigo está necessitado. E outro mendigo fala para ele: achei o pão. E não é um pão. Não é um pão, irmãos, borolento, é um pão que vem para a glória de Deus. Por isso nós temos que atender o chamado do Senhor, pregai o evangelho a toda criatura. No tempo de Jesus, irmãos, a população do mundo era de 250 milhões. Paulo se sentiu responsável por esses 250 milhões. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, a população já havia passado dos 500 milhões, só para os irmãos terem uma ideia. Esse era o desafio da época. Em 1790, a população chegou a 1 bilhão. Em 1910, a população chegou a 2 bilhões. Em 1988, 4 bilhões e 600 milhões de habitantes. De acordo com a ONU, irmãos, em 2012, a população mundial em 2024 será superior a 8 bilhões de pessoas. Em 2050, superior, segundo a ONU, a 9,5 bilhões de pessoas. Por que a população do mundo está aumentando, irmãos? Porque eles estão gerando filhos. As famílias estão gerando filhos, está vendo a população? Então, para nós enfrentarmos essa explosão demográfica, nós precisamos também gerar filhos espirituais para o reino de Deus. Eu e você, a igreja. Enquanto a ONU debate sobre a questão alimentícia dos povos, porque vai crescendo essa explosão demográfica, a preocupação é como que vão produzir e como que vão ter dinheiro e como que vamos alimentar essa população toda. Nós devemos estar preocupados em alimentar as almas dos homens com a palavra de Deus, que está dentro de você, que está dentro de mim. Somente a igreja, irmãos, tem este poder
Nós temos este poder. Nós temos a palavra viva e eficaz, que pode libertar o homem dos seus pecados. Nunca esqueça disso. A semente que você lança, ela vai frutificar no coração do pecador para a glória e honra do nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos e nós vamos agradecer a Deus pelo momento que passamos aqui. Senhor Deus, nosso querido Pai que está no céu, ajuda-nos a cumprir com a sua ordem, a cumprir com a sua palavra, o ide. Nós precisamos obedecer a sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, dai-nos um coração amoroso, coloca compaixão em nossas vidas, faz de nós pastores, obreiros, mulheres, adolescentes, homens que orem, que se preocupem com as almas, que tenha compaixão com os perdidos, porque muitos estão em desesperos no Hades neste momento, mas milhares e milhares ainda estão vivos. Nos ajude, Senhor, aplane nos nossos caminhos, nossos sentimentos, a nossa mente, e nos ajude para que sejamos vasos que glorificam o teu santo nome. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Evangelho.